que o planejamento ele é a melhor ferramenta para quem está da porteira para dentro, né? Na propriedade, é o planejamento e a visão global. Você nunca pode pensar que você vai vender sua produção somente para o seu município, para o seu estado e para o seu país. Você tem que pensar que aquele grão que sai da sua fazenda, ele vai sofrer várias modificações para se tornar um produto final para o consumidor. Então, você sempre tem que se atentar para isso. Como o meu produto vai chegar na mesa do consumidor? Porque a rastreabilidade hoje ela é importante. Se você, vamos falar agora, vamos olhar para as empresas, né? Hoje as empresas elas sofrem exigências muito grandes, então essas exigências elas têm que ser atendidas e quem tem que atendê-las muitas vezes é o próprio produtor, na forma de manuseio do produto, desde o plantio, desde a semente. Hoje a gente tem tecnologias que você consegue analisar desde a semente até a colheita, então hoje está tendo essa evolução. Mas temos alguns gargalos ainda, que a gente ainda fala, planejamento, essa relação entre agro e Comex, não é uma coisa que a gente tem que negligenciar, eles estão entrelaçados, tanto que o preço dos commodities, ele é bem volátil devido ao mercado externo, para vocês terem noção. A gente vê muitas oscilações, principalmente com a soja e com o boi gordo. Então, a gente tem que ter esse olhar. Você que é profissional do Comex, você tem que olhar para o agro com esse olhar mais sensível, porque a gente trabalha com pessoas que muitas vezes não conhecem o Comex, né? Muitas vezes não entende os procedimentos. Então, você tem que ter essa sensibilidade de, primeiro, entender a necessidade e ver como você pode auxiliar. E do outro lado, a gente tem os profissionais, as pessoas que são do agronegócio, produtores, empresas que estão ali, que querem muitas vezes exportar. Você tem que olhar e analisar muito bem o comércio exterior de forma ampla. Então, para isso, você tem que ter muito planejamento, você tem que olhar, sim, para a questão de marketing internacional. Marketing é uma coisa que está crescendo no agro, mas ainda não da forma que a gente precisa. Hoje a gente trabalha muito o marketing de influência, a gente precisa muito do marketing de posicionamento, posicionar o agronegócio como de fato ele ter os nossos reconhecimentos. Nós temos o reconhecimento aí da ONU, né, que ela admite que o país aí, a gente tem que ampliar a nossa produção até em 41%, para a gente alimentar 9 bilhões de habitantes em 2050, então hoje a gente está com 7 bilhões, então a previsão é que até 2050 o número chegue a 9 bilhões, e o Brasil, ele é sim a referência, ele é o segundo maior produtor, né? A gente está falando de uma coisa geral, mas tem alguns produtos que ele é o maior produtor. Um desses exemplos, né? A gente tem soja, a gente tem boi gordo, né, que está aqui em alguns outros países. Boi gordo ele fica em segundo lugar, atrás dos Estados Unidos, mas a gente tem que ter esse olhar, porque o objetivo é que o agro se torne o primeiro, né, em vários outros segmentos. Então, nós, né, do Comex, a gente tem que ter esse olhar. A gente tem que olhar tanto para fora, o que está acontecendo, o que o mercado está exigindo, mas também de que forma essa empresa do agro, esse produtor, essa associação, essa cooperativa pode se planejar e começar um plano de execução ali para não ficar para trás. Porque o mercado externo, ele vai tirar as pessoas que não estão preparadas, isso é um fato.